Bom, eu sou Ana Paula, do Pausa para Prosa. Para quem não me conhece, é um prazer estar aqui com vocês. Em meu nome no da Drica, agradeço ao Shopping Iguatemi por ter viabilizado esse encontro. Queria agradecer também a cada uma de vocês que está aqui hoje. Hoje vai ser o nosso primeiro encontro de um novo programa do Pausa para Prosa, Pausa para o Cinema. O Pausa para o Cinema é uma parceria do Pausa para Prosa com o Que Ver, da Suzy, e eu tenho certeza que vocês vão adorar, porque a gente vai continuar fazendo reflexões, usando a arte como pano de fundo e ampliando o nosso repertório cultural. Assim que a pandemia permitir, os encontros, se Deus quiser, vão ser presenciais no Shopping Iguatemi. E enquanto essa fase vermelha e o isolamento fizer necessário, a gente vai levar o Pausa para o Cinema para vocês, ou por Zoom, como a gente está fazendo esse encontro aqui hoje, ou para quem tiver interesse, em grupos menores, a gente leva o Pausa para a Prosa, Pausa para o Cinema, até a sua casa. Agora a Drica vai falar um pouquinho sobre esse encontro de hoje. Muito obrigada mais uma vez. Gente, não, é a Suzy primeiro. Su, fala. Suzy, então. Então, tá bom. Olá, pessoal. Eu sou a Suzana Choitiberê, do Que Ver. Antes de mais nada, assim, eu tenho que agradecer, eu já agradeci para elas várias vezes nos bastidores, mas eu tenho que agradecer aqui publicamente esse convite. Para mim é um prazer enorme, porque o Que Ver sempre teve esse desejo de ir além da crítica de cinema e abrir essa janela do cinema para outros temas. E a Drica falou tão bem dessa janela quando ela descreveu esse programa. Então, o cinema aqui vai ser o nosso veículo de abertura dessa janela para um monte de temas super interessantes. E nós não escolhemos esse dia aqui, né, bem da Semana da Mulher, à toa, né, porque, claro, estamos todos aqui reunidos, então, assim, foi meio emblemático, assim, foi muito, uma coincidência muito grande e muito feliz a gente poder dar esse primeiro passo exatamente nesse momento. Antes da Drica até abrir e contar um pouco desse programa, por que a gente está aqui, né, no Dia da Mulher? É bom a gente contextualizar um pouquinho o que é o Dia da Mulher, por que ele se tornou histórico. Para mim, Dia da Mulher é todo dia, mas querendo ou não, em 1975, a ONU instituiu o dia 8 de março. Por que dia 8 de março? Porque lá em 1917, uma multidão de mulheres russas fizeram uma greve para protestar contra as péssimas condições de trabalho que elas tinham. Então, assim, tem um monte de histórias e datas de passeatas de mulheres muito anteriores a isso, mas esse foi o dia, um marco, né, que a ONU decidiu marcar como esse dia oficial da mulher, né, que é um dia para você olhar para o passado, então você vê a história dessas mulheres que desbravaram tanta coisa, para a gente entender o nosso presente e poder vislumbrar um futuro melhor no que a gente precisa evoluir. E foi por isso que a gente fez essa escolha, disso que a Drica vai falar, desses dois filmes em tempos muito diferentes, né, Drica? Vai falar um pouquinho por que a gente escolheu Adoráveis Mulheres, ali do século XIX, e o como nossos pais, aqui no século XXI, que conversa diretamente com a nossa realidade. Então, assim, muito obrigada, adorando já poder estar com todo mundo, espero que essa troca seja muito, muito frutífera. Já estou vendo que está sendo, porque já está todo mundo meio em família aqui, então, Drica, manda bala. Obrigadão, gente. Gente, mais um agradecimento, agora o quarto do dia, de coração agradecendo muito a presença de vocês, a gente está muito feliz de estar aqui hoje, a gente pensou nesse programa com muito amor, com muito carinho, e a gente acredita muito na arte como uma ferramenta de transformação, como uma fonte de inspiração, né? A arte, nesse caso, que a gente está falando da sétima arte do cinema, né? Ele é uma ponte de conexão direta do nosso coração, da nossa alma, das nossas emoções, com o mundo concreto, com a vida como ela é, né? Com a vida do dia a dia, né? Por isso a gente pensou na ideia da janela, é uma janela para a alma, né? Então a gente consegue se conectar, né? Conectar a nossa emoção com o que acontece no mundo lá fora. E a arte, ela abre portas, né? E janelas, né? Então ela abre portas e janelas
que nos conectam, né, com as nossas emoções, com os nossos corações, e aí a gente acredita muito na possibilidade, que elas abrem possibilidades também de transformação, de mudança e de crescimento interno. Então, o nosso objetivo com esse programa é abrirmos, né, essas possibilidades, essas janelas da alma que possam conversar, que conversam com os filmes e com a arte, né, e que isso possa trazer reflexões, mudanças, transformações, enfim, inquietações, o que quer que seja, para cada uma de nós, né? Hoje é o nosso primeiro encontro e a gente espera que todas vocês tenham uma jornada frutífera, tenham reflexões que promovam crescimento interno. Como é que vai funcionar o nosso encontro de hoje? Para quem não viu os filmes, né, são 2 filmes, como as meninas já falaram, a gente vai estar refletindo sobre adoráveis mulheres e sobre como nossos pais. A gente vai estar passando primeiro os 2 trailers dos filmes, porque caso alguém não tenha visto, a pessoa consegue entrar e mergulhar no universo de cada um dos filmes, mesmo que a pessoa já tenha assistido, né, que acho que muita gente assistiu, a pessoa consegue relembrar e entrar em contato novamente com cada uma das histórias, né? Então, a gente vai estar passando esses trailers, a gente pede que no momento que a gente, como a Carol já falou, a gente vai deixar os microfones desligados só na hora dessa transmissão, porque senão da microfonia fica ruim o som, né? E depois que a gente passar os trailers, a gente vai abrir para o bate-papo, para reflexão. Todas conhecem aquela ferramenta da mãozinha que levanta, ó. Porque eu acho que é legal, depois quando a gente partir para a conversa, quem quiser falando, para não ficar uma atropelando, embora não sejamos muitas, mas se alguém quiser falar, sabe como levanta a mão, gente? Vocês sabem? Alguém não sabe? Até a Adri, eu ia falar isso, a Maria Tereza tinha levantado a mão aqui, mas eu fui apertar para lá, ela saiu sem querer, acho que ela caiu, mas está voltando. Mas quem quiser, é só em cima do próprio nome, na lista de participantes, que você consegue colocar lower hand ou para levantar a mão. Todo mundo sabe como é que faz? É aqui, né? Dá para ver, Drica? Pera, cadê você, Suzy, que eu não estou te vendo? Pera. É que eu estou te vendo do meu lado aqui. Dá para ver? Uma mãozinha? Deixa eu ver. Não vi a sua mãozinha. Eu estou aqui acenando ela freneticamente. Ô, Jesus, você viu? Ana, você tá vendo a mão da Suzy? A Thaisa Vaz levantou a mão agora. Eu acabei de mandar também para você ver. Vamos ver. Gente, também agora eu vi a da Suzy. Bom, agora foi a minha de verdade. Não, mas antes eu tinha visto. A Drica tá de volta. Eu tinha visto. Todas. Tá vendo? Tá, sim, tudo certo. Todo mundo conseguiu, é isso. Letícia, daí dá pra gente organizar melhor, né? Não fica... E abre o microfone, a gente organiza daí a conversa. E a última coisa, assim, a gente já vai passar para os trailers, eu só queria fazer um convite para vocês, eu vou colocar 2 perguntas só para vocês irem refletindo à medida que a gente vai assistindo os trailers, tá? E as perguntas são: por qual janela ou por qual porta cada um de nós entramos ao assistirmos aos filmes? Quais os diálogos internos que os filmes nos proporcionaram? Então, depois de feito esse convite, eu vou compartilhar a tela com vocês e a gente vai mergulhar nos trailers, tá bom? Qual a segunda pergunta? Carol, primeira pergunta. Por qual janela ou porta cada um de nós entramos ao assistirmos o filme? Segunda pergunta. Quais os diálogos internos que os filmes nos proporcionaram? Calma aí que eu... This is Meg, Amy, Beth, and Joe.
I'm working on a novel. It is a story of my life and my sister's. Make it short and spicy. And if the main character is a girl, make sure she's married by the end. Ow, Joe! I want to be an artist in Rome and be the best painter in the world. That's what you want too, isn't it, Joe? To be a famous writer? Yes, but it sounds so crass when she says it. My girls have a way of getting into mischief. Well, so do I. This is Meg, Amy, Beth, and Joe. I intend to make my own way in the world. No one makes their own way, least of all a woman. You'll need to marry well. You are not married, aren't you? Well, that's because I'm rich. Joe, would you like to dance with me? I can't because I scorched my dress. And Meg told me to keep still so no one would see it. I have an idea of how we can manage. Joe is a lost cause. So you are your family's hope now. I believe we have some power over who we love. It isn't something that just happens to a person. I think the poets might disagree. We can leave right now. I'll sell stories. Joe. And you should be an actress and you should have a life on the stage. Just because my dreams are different than yours doesn't mean they're unimportant. I have loved you ever since I've known you, Joe. I couldn't help it. It would be a disaster if we married. It wouldn't be a disaster. Okay? We'd be miserable. Joe, I'd be a perfect saint. I can't. A new play written by Miss Jo March. Women, they have minds and they have souls as well as just hearts. I want to be great or nothing. And they've got ambition and they've got talent as well as just beauty. And I'm so sick of people saying that love is just all a woman is fit for. I'm so sick of it. There are some natures too lofty to bend. So, who does she marry? Eu vou passar o segundo na sequência, tá? Peraí. Meninas, quando o papai acabar de lavar a louça, a gente vai, tá? Então já é pra ir recolhendo as coisas. Eu não tô perguntando a opinião de vocês. Você é dura com elas, não? Não. Eu devo ter alguma memória de alguém que foi muito duro comigo. Com certeza não foi meu pai. Meus amores, que imagem você tem do seu pai? O Homero sempre foi um pai ausente. Mãe, deixa eu te falar uma coisa. Se meu pai te deixou, não tem nada a ver com isso. Não, você vai me ouvir. Eu dei um basta naquele folgado que vivia às minhas custas. Você não vai desfazer a imagem que eu tenho do meu pai. Você foi concebida na minha viagem a Cuba e o Homero não estava lá. Eu tive um caso rápido. As coisas estão fazendo sentido. Você tem, sei lá, 5 álbuns de infância, eu tenho um horrível que eu terminei de fazer. Eu não quero mais fingir que eu sou uma mulher que dá conta de tudo. Eu não dou conta de tudo. Eu abri mão da minha vontade de escrever uma peça, de ser dramaturga, entendeu? Eu fico escrevendo foldas de cerâmica de banheiro. Quer falar mais alguma coisa? Eu consigo entender a raiva que você sente por mim, mas se eu tivesse que fazer tudo de novo, eu faria igual. Acabou a discussão! Não! A Nara tá muito agressiva comigo. Minha filha, isso tem começo, mas não tem fim. Olha você. Mas é assim mesmo. Chega um determinado momento que a definição de mãe no dicionário é aquela que não sabe nada.
Os homens têm dezenas de amantes ao longo da vida. Eu tive um só. Todos os homens têm amantes? Você não sabia? Meu pai era assim, meu avô era assim, e vai por aí. Isso é hereditário, é DNA, é herança. Transgressão, quando você assume, ela te faz uma pessoa muito melhor. Você recomenda? Muito. Quero que você me diga o telefone do pai que você me arrumou agora. Sabe que eu perdi esse papel? Voltamos. Deu para assistir direito, gente? O som estava bom, tudo direitinho? Todo mundo assistiu o filme antes ou teve gente que assistiu somente aos trailers agora? Só trailer, Fê. E você acha que deu para entender um pouco de cada um dos filmes? Carol, só o trailer. Depois vocês assistam, que é muito legal, assim. Assistir Sol como Nossos Pais. A gente pode até começar com esse gancho. Ana, você tá lendo o que a Fê falou? Ana, abre seu microfone. A Fernanda trouxe assistir. Eu vi. A gente pode até começar. A gente começou aqui. Antes de começar, Fê, eu sou a pessoa mais analógica do mundo. E tentei no computador, que o Zé estava fazendo homeschooling, a câmera não abriu. Eu falei, nossa, eu queria ser da época do Adoráveis Mulheres. Toda vez que eu me deparo com a tecnologia, eu falo, ai, meu Deus, era tão melhor. Não precisa nem ser tanto tempo atrás assim, mas claro que hoje em dia tem todas as vantagens da tecnologia que a gente pode usar a nosso favor, e é graças a essa tecnologia que a gente está aqui hoje, e esse encontro está sendo possível, porque senão a gente estava frito, mas fazer esse paralelo, tem coisas muito boas da tecnologia, mas também a gente pensar no Adoráveis Mulheres, se a gente usar isso como ponto de partida para essa reflexão, e a gente pode usar também as famílias, a gente também vê que tinham pontos positivos, o quanto umas, apesar de todas as diferenças das 4 irmãs, o quanto elas se apoiavam umas nas outras. Talvez mais do que muitas famílias modernas hoje em dia, né? Se a gente for pensar assim, onde cada um tem na tela do telefone, na palma da mão, um mundo à parte. Então, enfim, eu começaria dando esse pontapé inicial. Acho que tudo tem os dois lados. Então, cada um entra por uma janela, né? Cada um entra em cada um dos filmes por uma porta, que tem a ver com a história de cada uma, com o que cada uma acredita, não acredita, enfim. Então, é interessante de ver, né? A Ana falou, Fê, eu gostaria de ter vivido nessa época. A Fernanda, pelo amor de Deus. Então, quer ver? Eu não sei se eu gostaria de ter vivido nessa época geral, total, não. Mas você fazendo recorte em relação a essa questão da tecnologia. Isso. Então, você entrou por essa porta, né? A Tatiana, Tati, você quer falar, Tati? A Tati Miro tá aí, você quer abrir seu microfone? Ela tá aqui no chat, ela falou coisa interessante. Você não quer falar isso alto? Oi, Drica, saudade. Tati, tudo bom? Tudo bem. Ai, eu tô muito triste porque eu vou ter que sair daqui a pouquinho, daqui 3 minutos. Tudo bem, mas tem que você participar. Esse é o primeiro encontro, então teremos muitos outros, e eu acho que a arte é por aí, né? Tanto filme como livros, são as nossas janelas para a vida, né? Para as nossas emoções, para tudo. Eu li o livro Adoráveis Mulheres e vi o filme, e gostei dos dois. E foi como a Ana colocou, né? São 4 irmãs totalmente diferentes,
Até teve o diálogo lá da Jo com, esqueci o nome da mais velha, que a mais velha tinha um sonho de casar, e para Jo Meg. A Meg era absolutamente, para a segunda irmã, né, para Jo, era absolutamente algo que jamais passaria pela cabeça dela. Era a prisão, seria o casamento. Então, ela queria escrever e levar a outra para fugir. E aí eu só lembrei que foi o que eu pus ali da Virginia Woolf, que eu acho que, indo para aquela época, que eu também gostaria de ter vivido naquela época, viu, Ana? Para a mulher ter qualquer escolha, né, porque ela não tinha nem escolha de estudar ou qualquer coisa, ela precisaria ter ou um bom casamento, ou, que aí como a Virgínia coloca, ela tem que ter o teto dela, seu próprio teto, que é para ter o espaço para escrever, para fazer a arte dela, o que seja, pintar ou coisa, e precisa ter o dinheiro. Sem o dinheiro, ela não tem essa liberdade. Então, a tia lá, que era a Meryl Streep, ela não precisou casar, mas é porque ela era rica. Então, ela podia se dar o luxo de flutuar aí pela sociedade, meio que a esquiva, e ainda sendo respeitada, tendo papel, e como a solteirona, né? Mas imagina aquelas 4 jovens pensando no futuro. Uma queria ser pintora, coisa. Depende muito ainda vindo de uma família pobre, né, que era a situação simples, né, simplória. Então, a gente hoje em dia acaba esquecendo que nós temos um grau de liberdade muito maior, né, a começar da educação que recebemos, fundamental até para cima. Mas aqui a gente não pensa, né, no marido como uma das janelas para as nossas carreiras e definição da nossa vida. Eu acho que antigamente estava muito, muito atrelado, né, a tudo isso. Então, falei demais aqui, mas é um prazer estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite, Drica, Ana. E eu vou ter que me ausentar agora, mas está sendo gravado, né? Então a gente passa para você, Tati? Isso, eu vou ver tudo. Obrigada, viu? Obrigada a vocês. Estava com muitas saudades do Pausa para Prosa e eu gostei desse Pausa para o cinema. Vou querer incorporar aqui para casa, para grupos menores. Vamos ver. Que bom, tá, e eu sinto falta do encontro físico, viu? Eu gosto do online, mas não, eu acho que a troca continua assim, é outra vibração mesmo. Eu sinto também. Não, se Deus quiser, a gente também morre de saudades do físico, por isso a gente está começando agora esse em casa, né, pequenininho, mas para quem já tiver com vontade e logo coragem, de novo, se Deus quiser. É isso aí, porque, não sei, a terapia, que a janela, minha janela é janela, a porta é tudo, precisa estar rodeado. Esse programa até vai chamar Pausa para o Cinema, uma janela para a alma, como a Suzy e a Drica falaram. Isso, então a gente combinado. Toca muito. Um beijinho. Obrigada, Tati. Beijo, amor. Tchau. Eu queria rapidinho pegar só o gancho da Tati, porque é interessante, uma fala vai levando, né, enfim, a gente caminhar por aquilo que a gente também sentiu e pensou ao longo dos filmes, né? Foi muito forte aquela fala da tia falando para ela, né? Jô, você tá perdido, porque você... Ela falou, mas eu não quero casar. Não, mas você tem. Mas ela vira para ti e fala, mas e você? Mas eu sou rica, né? Então, eu achei muito, muito, assim, essa falta de liberdade. Então, tem coisas bonitas mesmo naquela época, etc. Mas essa falta de liberdade, a liberdade da escolha. Então, a irmã mais velha, ela escolheu, ela queria a escolha do matrimônio, do casamento, e aquilo era motivo de alegria e felicidade para ela. Mas, talvez, para Jo, ela sonhava em ser útil para o mundo, ela tinha vontade de escrever. Eu achei muito forte quando ela foi. Eu até anotei aqui a fala, ela foi falar da questão do livro, né? E o editor virou para ela e falou assim, você pode escrever um livro contanto que ele seja curto, picante, e que no final do seu livro, do seu romance, a pessoa case, né? Então, a possibilidade de não se casar não existia, ela não tinha essa liberdade nem na escrita dela, ela não poderia escrever nem aquilo que ela gostaria de escrever, porque senão ele não seria, sei lá, publicado, enfim. Então, essa questão da falta de liberdade, da escolha,
para mim, é uma questão angustiante. Então, e já como nossos pais, né? Ela também, a Rosa também tem um paralelo com a escrita, então ela também queria escrever seu romance, e aí ela conseguiu escrever, né? Então ela escolheu escrever o romance, enfim, depois da separação, então ela tinha a liberdade era maior, a liberdade de escolha, hoje em dia, que a mulher tem, né? Enfim, é maior do que no século XIX. Então, eu entrei muito por essa questão da liberdade. Alguém quer continuar? Suzy, fala, Su. Eu acho o seguinte, por que eu gosto muito dos dois filmes e eu acho que eles se complementam? O Adoráveis Mulheres, só para vocês terem uma ideia, esta é a 6ª adaptação dele para o cinema. Então, ele é um filme da Louisa May Alcott de 1868. Então, para vocês imaginarem que se essa é a 6ª adaptação, ele já está conversando com mulheres desde sempre. Né? Porque, assim, é um livro que toca as mulheres de uma maneira especialmente, e assim, ele não envelhece, então ele está sempre ganhando novas versões, porque ele está sempre conversando com aquela geração. Por que eu acho ele tão completo? Porque essas mulheres, e não só as irmãs, mas a mãe e a tia, são um painel, na verdade, e de diversas mulheres, desses arquétipos todos que a gente tem da mulher, mas no final ela é uma só, né? Porque acho que elas existem, elas coexistem dentro da gente, todas elas. Então a gente tem aquela que quer mais, como a Ana falou, ela tem aquela que quer ficar quietinha, que quer paz, que quer tranquilidade. A gente experimenta essa insatisfação de não poder ir além, muitas vezes. A gente tem esse pragmatismo da tia, que eu acho sensacional, é pé no chão, é assim, a vida é assim, querendo você ou não, lide com aquilo que você tem, essa é a tua realidade, adapte-se a ela. Então, assim, eu gosto muito desse painel, e a Drica, quando ela fala em que janela que você entrou, na verdade, eu me vi em todas elas. Então, na medida que essas personagens foram surgindo, a irmã, a Beth, que é doente, ela fala, não, eu só quero estar aqui junto com a minha família, quietinha. Então, a gente vive todas essas mulheres em vários momentos da nossa vida. E naquela época, eu comentei até que é tão diferente a maneira como elas tratam esses assuntos, ela é uma adaptação, mas ela é focada ali, é lá no século XIX. Então, o papo entre essas mulheres é muito contido, né? Tão diferente do como nossos pais, que aí aquela conversa franca, aberta, que me agrada demais. Vai falar sobre sexo, vai falar sobre muitos tabus e a relação mãe e filha. Tal. Então, esses dois filmes são nossa vida, né, gente? De uma forma ou de outra, a gente se enxerga. É por isso que eu gosto tanto. A gente consegue se identificar. É na hora que faz essa conexão que o filme está funcionando, que para mim, que define por que ele é um bom filme, porque ele está te tocando pessoalmente, você está se identificando e você está achando a tua própria história ali. Gente, peraí, alguém... Ana. É porque eu falo muito, hein, gente? Vão colocando a mão, senão empolga. Não, calma aí, tem alguém querendo entrar? Carol, você tá aí? A Carol do Iguatemi, acho que tem que admitir alguém que tá na sala. Okay. Gente, quem vai falar agora? Vamos lá conversar. Eu acho, eu gosto, já que, né, eu sou meio blá, 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 né, eu não sei se vocês notaram também que a Rosa, que é essa mulher que realmente é a nossa vida, e ela, imagina, ela tem lá os seus 38 anos, ela está almoçando com a mãe, você já vê naquele almoço super um ânimo, assim, uma tensão muito grande, uma provocação, o tempo inteiro ali, ela com o marido, a mãe com ela, o negócio está pegando fogo, e você vê que aquela mulher está muito inquieta, né? Você vê aquele íntimo dela ali.
E durante o filme vão cair 2 bombas na mão dela, né? Eu não queria também contar demais, mas assim, a mãe vai fazer uma revelação, 2 revelações, na verdade, em 2 momentos distintos, que tiram o chão da Rosa, né? A Rosa simplesmente ela se desestrutura inteira naquele momento de uma vez só. Então, além dela ter que lidar com ela mesma, entrando ali nos seus 40 anos na crise, com a frustração profissional, porque ela é uma dramaturga de coração, de alma, e ela está tendo que escrever panfleto de uma empresa de banheiro. Exatamente. Então ela já tem ela tem que dar conta dos filhos, ela tem que dar conta do marido que, na boa, é pendurado em cima dela, porque é lindo salvar a Amazônia, mas dá a entender que ele não ajuda em absolutamente nada na casa. Posso fazer um parênteses? É o pai Deve. Namã, pai Disneylândia, sabe isso? Pai Disneylândia, ele é bem folgado. E eu adoro quando ela fala assim, é o seguinte, eu não dou conta de tudo, eu quero, mas eu não dou conta. Então, assim, essa mania que a gente tem de perfeição, cara, a gente para, porque a gente se cobra o tempo inteiro, assim, sei lá, eu sou uma neura, uma coisa insuportável, assim, então eu estou me cobrando o tempo inteiro de tudo. E a Drica fala muito bem, ela até comentou de uns diálogos que são inspirados numa música, que a gente fala... Como é chato, você tem que ser perfeito o tempo inteiro, né? O pai do Henrique falou, né? Eu até escrevi, gente, achei incrível. E daí é uma música da Zélia Duncan. Ele fala, tem essa frase: quem quer fazer muito perfeito descobriu um jeito insosso para não ser de carne e osso. Então, né? Eu achei muito assim. Também tem... Eu também sou chata, muito chata comigo mesmo. E a gente é de carne e osso, né? Então é bom a gente parar para pensar sobre isso, né, Su? E a mania como a gente tem de julgar as pessoas também, porque você vê que uma irmã, no Adoráveis Mulheres, uma irmã julga a outra o tempo inteiro, né? Então a Jo fala assim, não, você não vai casar, é o seguinte, vamos fugir, você não quer casar. Você não quer, porque você vai cansar desse cara dali não sei quanto tempo. E ela fala, olha, Jo, eu respeito o que você queira, as suas escolhas de vida, mas você tem que respeitar a minha também, né? Porque a gente tem esses modelos do que é o ideal ou não, e cada um tem que achar seu ideal, né? E nunca vai agradar todo mundo, e às vezes nem a você mesmo, então você vai ter essas transformações que a gente... pelas quais a gente passa a vida toda, e a gente muda mesmo, é impressionante. Olhando para trás, a gente vê... quantas coisas enquanto a gente já evoluiu, às vezes voltou para trás e precisa andar de novo. E eu gosto muito dessa diferença entre as irmãs por isso, porque, claro, eu não sei para quem viu, tem uma cena que é a Maggie, que é a menina, que é a irmã que gosta do cara que é apaixonado pela irmã mais velha, né? E ela chega para ele, ela fala assim, eu quero ser pintora, mas eu não vou mais ser pintora. Aí ele falou, por que não? Não, porque é o seguinte, agora eu tenho que casar. Então ela entra naquela da tia, porque eu sei que, como mulher, nessa época, mesmo que a partir do momento que eu casar, o meu dinheiro vai pertencer ao meu marido, os meus filhos vão ser propriedade dele, ou seja, eu vou continuar não tendo nada. Então, é tão maluco, e você vê a Jo tentando ir no sentido contrário, se firmar como romancista. E quem não se vê nessa loucura, nesse dilema profissional e pessoal, e o quanto que ela abre mão, porque no finalzinho ela fala assim, ixi, e agora, né? Mas eu me sinto tão sozinha, ela fala para a mãe, né? Mas essa discussão, apesar do você falar que é a sexta vez que vai para o cinema, né? Mas é super atual ainda. E nesse diálogo que as 2 irmãs falam, tem uma frase que eu acho que cabe para todas nós aqui, que também somos mães, apesar de ter sido falado entre as irmãs, que é assim, não é porque os meus sonhos são diferentes dos seus, que eles são menos importantes. E quantas vezes a gente pode usar até esse gancho para reflexões em relação aos nossos filhos, quando eles têm sonhos diferentes dos nossos. É um pouco do que a Roseli diz para a gente, assim, quem acompanha o Pausa para Prosa, a gente já está há 6 anos nessa caminhada, então deve saber essa frase de cor. Quando a gente gera um filho, a gente gera 2 filhos.
um na nossa cabeça e um no nosso ventre. A gente tem toda uma ideia daquele bebê que vai nascer. Se bobear, a gente já, como esse filme, Adoráveis Mulheres, a gente vai até o altar com cada um deles. E, de repente, quando a gente se dá conta, a gente tem diante da gente crianças que viram adultos e que têm escolhas diferentes, muitas vezes. E acho que uma das mais desafiadoras e maravilhosas, a parte da nossa missão da maternidade é justamente isso, a gente entender o sonho dele não é porque é diferente que é menos importante. E quantas vezes a gente, como mãe, bate de frente, tantas vezes, até ter essa maturidade de dar esse passo para trás e reconhecer nesse diálogo das irmãs um diálogo que muitas vezes acontece nas nossas casas. E essa questão toda da independência, eu acho que hoje sim, a mulher tem mais liberdade, mas junto com toda a liberdade vem responsabilidade. E essa responsabilidade, nós todas, vários de nós está aqui, a gente acabou fazendo escolhas também, abrindo mão, muitas vezes, da nossa vida profissional, pelo menos da maneira com a qual a gente saiu da faculdade, com o diploma. O diploma que a gente tinha não é o que a gente leva adiante hoje. Muitas de nós, não é uma regra geral. E nem por isso é menor. Talvez naquela época você ficasse mais limitado. Mas hoje você tem a responsabilidade de arcar com aquela sua decisão e levar adiante, de uma maneira ou de outra. Mas eu não vejo tanta diferença assim, se a gente for parar para pensar num mundo e no outro. Quem tem mais possibilidade tem um leque maior, mas muitas pessoas que não têm, elas veem ainda o casamento, eu acho, como naquela época, sim, mesmo quem não tem grau superior, trabalha e enxerga no matrimônio uma solução para a vida mesmo. Não acho que é uma reflexão que a gente pode fazer, e acho que cabe a gente pensar assim, até hoje causa um pouco de estranheza quando a gente vê alguém, puxa, não quis casar, uma escolha, mas é raro. A gente fala hoje em dia muito do feminismo, da igualdade das mulheres, e a gente está aqui em prol dessa homenagem ao Dia Internacional das Mulheres, mas a gente ainda vive num mundo muito machista. A gente tem as notícias de pouquíssimos dias atrás de diálogos que a gente não acreditaria que pudessem acontecer em 2021, talvez na época de Adoráveis Mulheres a gente fala, nossa, mas continuam acontecendo. Então é muito gritante essa diferença, mas também as questões que ainda são muito iguais, apesar da roupagem diferente. Você falando da mãe e filho, esses dois filmes também conversam muito dessa relação. Tem uma cena no Adoráveis Mulheres que eu acho particularmente assim, muito especial, quando a Jo está conversando com a mãe, ela fala assim, a mãe é aquele exemplo de mulher, né, generosa, calma, e de repente a mãe fala para ela assim, eu não sou assim, eu sinto raiva todos os dias da minha vida. Ela fala, eu não sou paciente, né? Eu não sou paciente por natureza, eu sou paciente por 40 anos de prática, que eu estou aprendendo a não deixar que ela me domine. Então, a mesma forma em como nossos pais, aquela filha que está em constante conflito com a mãe, você vê como aquele modelo de mãe, ela foge dele, mas ela volta a ele também. Então, essas duas pessoas parecem tão diferentes, tanto a Jo quanto a mãe, elas têm muito em comum, assim como a Rosa e a mãe dela têm muito em comum. Então, eu acho esses filmes ele promove um encontro entre mulheres e essa comunhão de mãe e filha, assim, para mim
porque a gente vive as turras, né? A gente de repente, a gente não vou ser igual a minha mãe, às vezes está sendo igualzinho, fazendo igual. Assim, não é, porque eu até, assim, a Clarice, né? Até no trailer aparece isso, ela fala para a filha, né? Para Rosa, você é muito dura com as suas filhas, né? E a Rosa fala, é mesmo? Será que eu tenho memória de alguém que foi dura comigo, né? Então, e aí ela se vê, ela com as filhas também, o pai é de Islândia, então ela se vê assim, carreira com a mamãe, brava, exigente, tem que dar ordem, faz, não vai de bicicleta, então, como nossos pais, né? Quer dizer, então, a gente acaba repetindo muitas coisas, né? Mesmo... Fica, a Ana Carolina e a Carla querem falar também, vão levantar. Fala, quem levantou primeiro, Carol ou Carla? E a Thaisa também. Você sabe quem foi primeiro, gente? Não? Não. Então vai, Carol. Ana, pelo nome, pela letra A. Começa você. Ana, Carol. Eu. Ana Carol. Eu? Depois a Carla, depois a Thaís. Depois a Carla, depois a Thaís. Vai por ordem alfabética. Bom, eu não tinha visto ainda, não tinha visto, não, ainda não vi, né, nenhum desses 2 filmes, mas fiquei com água na boca, assim, fiquei encantada de ver. E, para mim, o lugar que, talvez um lugar comum aí que tenha aparecido, que talvez por esse que eu tenha entrado, talvez não, eu acho que é o lugar que eu entrei. Pelo lugar... da voz que a gente pode ter, da voz que a gente consegue ter. Porque a gente tem voz, todo mundo tem voz. É aquela voz íntima que escreve no diário, é aquela voz que me parece que as irmãs entre elas conversam, é aquela voz que você trancada no banheiro, você tem consigo mesmo ou com pessoas próximas, é a voz da alma. Né? E como em cada família, como em cada geração, muitas vezes essa voz não pode sair, ou ela não consegue sair. Nesse Adoráveis Mulheres, que eu fiquei encantada, eu fiquei conectada quando falaram aqui que é de 1868, né? Eu fiquei pensando assim que se é difícil, como muitas de vocês falaram aqui, se é difícil, como o tempo que a gente está hoje tem mais liberdade, se é difícil hoje, a força que elas devem ter tido para trazer isso lá deve deixar esse filme ainda mais inesquecível. Nem sei se tinha terapia nessa época, mas assim, eu vejo que hoje em dia, mesmo tendo acesso à terapia, como é difícil. Eu me vejo nesse lugar de muitas vezes ficar feliz e orgulhosa porque eu consegui falar, e como isso faz bem quando eu consigo falar, e como às vezes ainda existem certos ambientes que eu falo, poxa, não sei, às vezes minha voz fica menor, às vezes minha voz fica constrangida, e como isso tem a ver com algumas coisas, eu acho que o ambiente, o ambiente não, o ano, né, a cultura, o social, a época em que a gente nasce, isso influencia muito. Então, numa época onde o status, aquela pessoa pode ser através ou do casamento, ou do dinheiro, ou de alguma coisa, como é que você consegue ser sem ser outras coisas? E como é que a tua voz querendo ser outras coisas num lugar onde isso era completamente proibido, da onde essas mulheres tiraram a força para conseguir ser? Então, eu não sei se elas conseguem ser, eu estou com essa dúvida, estou super curiosa, eu não sei se talvez um dos encantos do filme é mostrar que essa família teve uma possibilidade de permitir esse ser, né, de ser a voz. Então, eu acho que isso é muito encantador. Então, eu acho que o momento que a gente vive ajuda ou atrapalha muito essa voz, e a nossa família, né? Então, os lugares, por exemplo, que você... Por exemplo, uma pergunta que eu já me fiz algumas vezes, quais eram as vozes, quais eram as falas que eram
comum na minha família desde quando eu era pequena. Essas falas a gente vai aprendendo, né? É na sala de jantar, são nas piadas, são nas coisas que a gente escuta as nossas pessoas mais próximas falando de um jeito legal, dando um lugar de valor, assim como os lugares que a gente escuta na nossa família, também com crítica, de um lugar que não pode ir. E quando eu penso que a nossa alma coincide com o mesmo valor, ótimo. Coincide com a mesma crítica, ótimo. Agora, quando não coincide, quando discorda, existir um ambiente seguro para mesmo assim conseguir colocar a voz é algo que é lindo, é maravilhoso e muitas vezes dificílimo. Então, a janela que eu entrei e os diálogos que eu conversei nesses filmes foi a possibilidade de tratar desses temas, tratar desse lugar, de trazer a voz em épocas tão distintas, mas com a mesma profundidade, assim, com a mesma intensidade. Obrigada, Carol. Bacana essa porta, janela que você entrou. É a Carla agora, né? Carla, cadê você? Obrigada, amor. Depois da Thaisa. Agora é a Carla, depois a Thaisa. Cadê a Carla? Ok. Meninas, obrigada pela oportunidade de estar aqui com vocês. Muito, muito, sempre muito bom. Eu queria ressaltar umas coisas, assim, eu não sei se foi dito já, fica bem explícito no filme, é um livro autobiográfico, né? E me surpreendeu, assim, como aquela família, apesar de todas as restrições que as meninas tinham, essa coisa toda de ter que casar, de ter que ocupar o seu lugar na sociedade, só em função da posição que você ia adquirir, em função do casamento, né? Me chamou a atenção como naquele núcleo, como apesar de tudo isso, elas eram progressistas, né? Como aquela mãe deu liberdade para que elas fossem quem elas quisessem ser, apesar de, às vezes, ficar de mão amarradas e ter que cumprir alguns protocolos sociais, né? Mas, no fim, a menina que escreve não se casou, foi a ela permitido, né, que não se casasse. E aí me leva para uma outra questão que até foi abordada bastante aqui. Como esses protocolos, essas tradições que aprisionam também são transferidos muitas vezes pelas mulheres, pela educação que a mulher dá aos filhos, pela educação que ela tem que manter a tradição, tem que manter... mas se ela não se comportar de tal maneira, ela não vai ser aceita. E aí você vai moldando a sua família e vai perpetuando essas tradições. Eu não sei se talvez vocês tenham visto já um filme que exemplifica muito isso, que talvez fosse legal para vocês abordarem. Um filme que está na Netflix, chama-se Padman, sobre um indiano, é uma história real, sobre um indiano que resolveu produzir um absorvente feminino, porque a mulher dele, quando elas, né, nas aldeias, enfim, naquela Índia mais tradicional, elas não podem nem ficar dentro de casa, e elas têm que usar um paninho sujo, que não pode nem ser lavado e secado ao ar livre, porque tem que ser escondido. E me chamou muita atenção como as mulheres perpetuavam e não aceitavam a nova tradição por vergonha, por repressão até das outras mulheres. Como esse controle é feito, né? E quando você escapa um pouquinho, como essa família do livro, né? Quando você escapa um pouquinho dessas tradições, quando você se liberta um pouquinho, quando você se permite um pouco de curiosidade, de liberdade, como as pessoas são mais felizes, né? Como as pessoas podem se dar ao luxo de serem quem elas querem ser. E é isso aí, para mim foi isso que mais me chamou a atenção. Acho que vale também dizer que
eu assisti o filme de 1950, que, aliás, é uma graça com a Elizabeth Taylor, como é diferente já a abordagem daquele filme numa época mais machista, mais tradicional, né, de costumes mais tradicionais, como isso já foi. Acho que a gente vê em evolução mesmo, dá para ver na própria leitura que foi feita nos dois momentos cinematográficos aí. Então era isso. Antes de passar, Carla, adorei seu comentário de você ter assistido o outro, e vou além, o de 94, que é com a Winona Ryder, a Susan Sarandon, que também, ele também é diferente. Ele também é mais atrasado. Essa versão da Greta Gerwig, que é uma diretora assim super para frente, eu acho que essa Jo March, que é a protagonista, é a mais cabeça em pé de todas. Então, acho assim, é tão bacana você ter falado isso, porque você mostra como o próprio cinema vai retratando aquela geração, os anos 90, e hoje, com todos esses movimentos, nos seus exageros ou não, aí é outra discussão, mas essa mulher, essa aspirante à escritora, ela é a que tem o nariz mais para cima, ela é mais altiva do que todas as outras versões. Você tem razão, saindo. Mas eu só queria apontar que você tem muita razão. E é muito bom, né, ver essa mudança. É muito bom ver essa mudança, por exemplo, na minha filha. Eu tenho uma menina, né? Sim. E como é bom a gente saber que hoje elas são mais sabedoras livres mesmo, Nossa, né? E conscientes e mais do que isso, e elas podem fazer escolhas que não vão recair nas costas delas como um problema. Elas podem fazer isso com tranquilidade, né? Escolher, mesmo tendo que arcar com as consequências, a gente tem maior liberdade de escolha, né? Total. Thaís queria falar. A Thaisa não quer falar. Ela quer falar que você assistiu da Winona Ryder ao invés desse último. Você quer falar alguma coisa em relação à versão que você assistiu? Ela já abaixo. Não? Tá bom, não quer. Ninguém mais quer? Bia, você que gosta de falar, amor, não quer falar? A gente já vai fechando até, porque, enfim, de repente a gente... então posso falar só uma coisa? Pode. De novo? Claro. Que eu já falei. Uma coisa que vocês estavam falando e me veio aqui, que é assim, né? Que é a relativização do tempo, ou do que é permitido em cada tempo. Porque quando a gente olha em 2021, um filme de 1868, a gente fala assim, né? Nossa, não podia, não sei o que lá. Nossa, era... Naquela época não podia assim. Nossa, a gente ainda até tem isso, mas está muito mais fácil. Agora, quem vivia em 1868 não tinha a dimensão, eu imagino, que talvez 100, 200 anos depois, isso seriam coisas que, gente, imagina, tipo, tranquilo. As pessoas hoje em dia casa, separa, não casa outras vezes, casa mulher com mulher, homem com homem. É uma coisa que, mesmo ainda existindo muitas questões, e ainda existindo, concordo, tem muitas questões aí de não só machismo, de estrutura na nossa sociedade hoje em dia, mas tem a liberdade, como a gente falou, que eu imagino que devia ser impensável em 1868. E aí, por que eu pensei nisso? Porque quando eu me pego nos meus dilemas, de falar, ai, gente, imagina se eu fizer isso, eu vou causar, tal, não sei o que lá, né? Se a gente fizesse um exercício de como é que isso vai estar daqui a 100 anos, né? Talvez sejam... Se vem de uma questão que é da alma, se é uma questão que posso ou não posso, como é que a gente pode ir dialogando e refletindo sobre o que é proibido, por que é proibido, ou o que pode, né? Então, eu fiquei nessa coisa do tempo, assim, sabe? Também. Veio com a Beatriz agora, depois para passar, só para... Não, acho que um pouco o que a Ana Carolina falou, apesar dela, mesmo sem assistir o filme, né, que eu acho que mesmo dentro da falta de escolha, mas elas tinham escolhas, né, as irmãs,
todas, então era uma família, todas tinham uma super vocação para as artes, né? Então, uma pinta, uma escreve, uma toca piano maravilhosamente bem. Então, todas têm esse dom para a arte, né? E elas se divertem muito com a arte, acho que era até um... Então, assim, eu acho que elas têm uma coisa, falta dinheiro, ao mesmo tempo elas têm a arte como uma coisa que elas se divertem, que eu achei que é super, super gostosa, super interessante, um ponto em comum. Então, eu assisti essa versão também com a Winona Ryder, eu tinha assistido, não assisti agora, né? Tinha assistido há muito tempo atrás. E eu lembro de ter gostado muito, de ter sido um filme que eu adorei. Eu adoro esse ator, o Timothée Chalamet, acho ele bárbaro. Então, a hora que ele aparece na história, como ele agita, né? Eu acho que como ele mexe com as relações entre as irmãs, e ele gosta de uma, a outra se apaixona por ele, no fim, tudo que vai acontecendo. Mas eu acho que dentro da falta de escolha, então tinha o que a tia esperava para elas. A mãe, apesar de tudo, que quando a Jo começa a escrever os artigos que ela leva para o publisher, né? E ela fala, mas não põe meu nome que a minha mãe não gostaria, mas é uma coisa muito mais dela, né? Porque aparentemente a mãe aceita o que as filhas escolhem. Em momento algum aparece a mãe sendo rígida com as escolhas das filhas. Então, eu acho que para mim, o que ficou assim, que apesar delas de ser, então, uma família que viveu há 200 anos atrás, há 150 anos atrás, mas que elas tinham liberdade. Dentro da falta de liberdade, ou até de... Então, assim, você não escolheu casar e a sua vida vai ser complicada. Você não vai ter dinheiro, você não vai ter muita escolha, porque você não fez a escolha certa. Mas que elas tinham. E eu até acho que a irmã que opta por casar, ela casa por amor, ela não faz a escolha, porque na cabeça da tia é assim, vocês não têm dinheiro, a vida de vocês é complicada. Você vai casar, tanto que ela fala, uma é um caso perdido porque não quer casar, outro é um caso perdido porque casou com um cara que não tem dinheiro. Então, quer dizer, tá todo mundo aí se perdendo. A única que é a salvação, né, fala para a terceira, você é a salvação. Então, a que escolhe casar, casa por amor, que também não era o caminho que estava esperando. Então, acho que assim, eu acho que mostra uma sociedade que era muito rígida e que se esperava um caminho rígido, vai casar, vai ter filho, vai procurar um homem que mude a vida dela, mas elas não. Eu acho que elas vão procurando os caminhos do que é para ser felizes. E apesar dos julgamentos, eu acho que é uma relação entre irmãs, então elas julgam, mas elas aceitam, né? Tem um grande amor entre elas. Então, eu achei muito lindo isso. E essa coisa da arte juntando elas o tempo todo. Ô, Beatriz, e você falou uma coisa importante, essa mãe, ela tem uma consciência social que eu acho que ela passa para as filhas de maneira brilhante, né? Lindo, não, lindo. E uma mãe, assim, extremamente amorosa, receptiva, e vendo o que está acontecendo, não? Aquela cena que ela tira o cachecol e enfia no meio do cobertor, né? E entrega o cobertor. Então, fala assim, tipo, se eu sair daqui e passar frio, não interessa, mas essa pessoa está precisando mais que eu, né? Com toda a dureza que era a vida delas. Então, assim, acho que a mãe super-humana, né? Passa aquela coisa de uma mãe. Até eu acho que é um personagem que faz se apaixonar mais pela atriz, né? Fala, quero ver mais coisa dessa atriz, que ela é bárbara mesmo, e ela faz essa personagem lindamente, né? Laura Dern, ela é sensacional. Sensacional. Ela é. Uma personagem maravilhosa. Tem aqui no chat a gente falou a beça do Adoráveis Mulheres, eu acho que um pouco menos eu sei que a gente já está fechando, mas só para não deixar o comentário da Silvia que ela colocou no chat, que perturba ela o fato da mãe da Rosa ter lançado a bomba anos depois, o segredo. Então, acho que a gente podia ouvir o que a Suzy tem para falar um pouco, e quem quiser trazer isso, tem um outro diálogo também, até ela com o pai, né? O pai dizendo, não, todo homem trai, quer dizer, é um filme super moderno, mas com questões muito machistas. A própria relação da mãe dela com o próprio genro, que acho que você ou a Drica falaram aqui no começo, era um cara encostado. Além de viver às custas da mulher, ainda traía a mulher, quer dizer, não ajudava, porque podia não ter uma profissão ou ser financeiramente dependente, mas ajudar com as filhas, na educação, quer dizer, nada. Ele era um desserviço para aquela família
e vinha falar lá das famílias da Índia, dos índios. Eu ia mandar ele ficar lá na Amazônia. Enfim. A Silvia não tá mais. Ela mandou um inbox para mim que ela teve que, por causa do filho dela. Mas eu acho que o ponto dela pode entrar de qualquer maneira. O ponto dela é, enfim, do segredo, né? O segredo, gente, é o seguinte: ela vai soltar uma bomba. Não vou falar qual é esse segredo, mas essa é uma mãe que está precisando se exorcizar. Essa é uma mãe que também está num momento muito delicado da vida dela e ela precisa parar algumas arestas para aquilo que ela sabe que vai acontecer. Então, ela tem alguns ajustes que são dela. Porque, né, a gente está muito focada na Rosa, no drama da Rosa, nessa mãe que realmente ela é muito gelada com a filha e tal. Mas, ao mesmo tempo, essa força que a Rosa tem, essa maneira dela ser, é da mãe. Então, o filme não chama Como Nossos Pais à toa, porque esse ímpeto da Rosa de querer mais está na mãe. E ela solta esse segredo para a filha, que desestrutura ela completamente, porque talvez esse baque que ela vai sofrer vai ajudá-la a olhar para ela mesma nesse momento que ela está de redescoberta, porque ela está num momento de crise, então talvez ela tenha que se reinventar, e na verdade ela vai ter que se reinventar de uma forma até radical, porque tudo aquilo que ela imaginava que era a vida dela, a família dela, a árvore genealógica dela vai cair inteirinha, vai se despedaçar, e com isso ela vai ter que se reinventar como mulher, ela vai ter que se reencontrar, ela comete um monte de erros nesse processo, ela se permite errar, a mãe dá esse aval para ela, né? Então a mãe dá autorização até para ela transgredir, né? Ela falou assim, exatamente. Então é boa, ela fala, ela traz essa fala, né? É isso mesmo, Drica. A mãe dá liberdade para ela, olha, faça aquilo que você quiser te fazer. Por quê? Porque ela está num momento de crise. Ela vai errar, assim como a mãe errou. Então, é esse encontro e o fato dela revelar esse segredo é porque ela, mãe, também estava nesse processo. Então, assim, não dá para a gente julgar essa mãe. É uma bomba, mas de repente é uma bomba que vai libertar essa filha de alguma forma. É porque ela também tinha uma falta de tempo. Se ela esperou esse tempo todo para jogar bomba, né? Esse tempo dela, o filme, enfim, esse tempo dela era um tempo que não existia mais, né? Então, talvez ela esperou e aí não tinha mais como esperar, porque o tempo dela era finito, né? Então, eu acho que foi o que deu para ela fazer, né? Mas sim, é legal você pensar isso, né? Porque a Rosa teve que morrer, desmoronar, teve que entender de onde ela veio, né? Para realmente entrar em contato com as dores dela, para que ela conseguisse. Ela não queria mais se alienar, né? Então ela parou de se alienar e ela conseguiu se reconstruir, talvez como uma outra mãe, mulher, etc., né? E observa como ela tem um paralelo gigante com a mãe da Joe, que ela tem essa consciência social, ou seja, ela tinha uma carreira política super marcante, tanto que ela não deixava a filha nem ver comercial, porque ela baixava o som na hora dela ver comercial para ela não ser consumista. E ela fala assim, aquilo era horrível, eu queria ver comercial, mas você não virou consumista, virou? Não, mãe, não virei consumista. Então, assim, tudo que a mãe da Joe tem aquela consciência de ajudar o outro, generosidade, filantropia, a mãe muito consciente, com uma vida política muito ativa da Rosa, também passa essa consciência para ela, né? Então, assim, gente, o que eu gosto é que ninguém é perfeito. Em todos esses filmes, essas imperfeições estão todas na tela para a gente ver, ou seja, eles são muito humanos. Eu acho que é por isso que eles tocam a gente de uma forma tão profunda, assim, porque não tem o bom, não tem o mal, é tudo junto, é esse grande amálgama de bem e mal, de crise e não crise, de encontro e desencontro. Né? A Bia escreveu. Isso mesmo. Verdade, de carne e osso, né, gente? Carne e osso. Alguém quer fechar, finalizar? Porque a gente já avançou no horário. Que delícia, foi uma delícia o encontro.
Eu queria deixar uma palavra aqui, uma para me retirar. Gente, desculpa, eu falo demais. Vocês botam a mão aí para ficar quieta, mas assim, a minha mensagem é a seguinte: é uma citação da ex-presidente da Libéria, Ellen Johnson Sirleaf, que é a Nobel da Paz. Ela fala uma coisa tão linda, até para nessa Semana da Mulher. O tamanho dos seus sonhos deve ser sempre ultrapassar sua capacidade de realizá-los, ou seja, queira mais, pensa alto, e é isso aí, a gente tem que sempre... mas eu não vou chegar até lá. Pensa ali, pensa grande. É mensagem de mulher para mulher. Muito bom. Alguém quer deixar mais uma palavra, uma mensagem? Não, gente. Peraí, tem uma nova mensagem aqui, deixa eu descer e ver. Lindo e verdadeiro, da Andréia. Verdadeiro. Acho que é isso, né, Drica? Então, acho que é isso, gente. Foi muito bom. Obrigada, gente, Obrigada a todos vocês. Pela conversa. Obrigada, Iguatemi, Carol. Carol. Obrigada. Tá agradecendo mais uma vez pela parceria, tá aqui no chat. Obrigada a todos. A gente espera em breve estar presencialmente. Exato. No próximo abraçar, a gente espera... conversar, olhar nos olhos que além das próximo telas. seja presencial, né? Isso. Se Deus quiser. Obrigada, gente. Que bom. Muito obrigada.